Livro ou Book Mix 27, lição 21, na página 160. Temos dois temas, o primeiro é o Inverted Word Order e o segundo, Relative Pronouns for People, Part 1. Então, no primeiro tema, na página 160, Grammatical Preview, você vê o que? Ordem invertida da palavra. Nós sabemos desde o início que a fórmula universal qual é mesmo? Subject, Verb, Object. Olha o exemplo aí na página 160. The end of the story stays in your mind. Ou seja, o final da história fica na sua cabeça, fica na sua mente. If you want to give a different emphasis, this usual order may be changed in two ways. Então, você está vendo aí no meio da página que, embora nós tenhamos a fórmula universal, a forma tradicional de apresentar as estruturas, que é sujeito, verbo, objeto, quando nós queremos dar uma ênfase diferente, nós podemos inverter a posição das palavras. Ou seja, nós podemos colocar o objeto no lugar do sujeito e o sujeito no lugar do objeto. Esse é o primeiro exemplo, letra A. Veja aí na página 160. É o que chamamos de Complete Inversion of Positions. In your mind stays the end of the story. Então agora ficou assim, na sua cabeça fica o final da história. É uma maneira diferente de se dizer a mesma coisa, enfatizando, né? Na sua cabeça fica o final da história. Então esse é um formato em que há uma inversão completa. Sujeito vai para o lugar do objeto e o objeto vem para o lugar do sujeito. Quem fica no meio é o verbo stays. Uma outra maneira de se fazer isso é a letra B, aí no finalzinho da página 160, que chamamos aqui de with a partial inversion of positions, ou seja, uma inversão parcial. Nesse caso, nós vamos deslocar somente o objeto. Olha como ficou o exemplo. In your mind, the end of the story stays. Ou seja, na sua cabeça, o final da história fica. Esse é um recurso, pessoal, que alguns autores se utilizam para, como eu disse, dar uma ênfase diferente. Seja um autor de um livro, de um pronunciamento, um advogado, enfim, são técnicas de criar mais ou menos ênfase para aquilo que precisamos comunicar. Na página 161, você vai fazer exercícios em que se pede o seguinte: você deve alterar as posições do sujeito e de seus complementos das duas maneiras que nós propusemos aqui, de acordo com o que vem em parênteses, tá? Olha o exemplo. The thieves went down the hill. Então, os ladrões foram montanha abaixo, down the hill. O que você faz? Você vai pôr lá, down the hill went the thieves. Nesse caso é uma inversão completa, porque down the hill é o complemento, veio para o lugar do sujeito, the thieves, e o thieves foi para lá para o final, no lugar do objeto. Ou então você pode ter a fórmula logo abaixo, que é a inversão simples, onde você vai só deslocar o objeto, o down the hill. Down the hill, the thieves went. Ou seja, montanha abaixo, os ladrões foram. Na letra A, você vai ver lá, a lot of people were around the mayor. Então, um monte de gente estava ao redor do prefeito. No em parênteses está pedindo uma completa inversão. Então você vai fazer como no exemplo. Around the mayor vai para frente, a lot of people vai lá para o final no lugar do objeto, e assim você vai indo. Na letra B, para finalizar essa nossa sessão de exemplos, o que você vai fazer? There was a garage near the building. Então você vê lá que near the building é o complemento final ali. Então, o que você vai fazer? Você vai jogar o near the building lá para frente e mantém o resto igual. Não esqueça de colocar uma vírgula quando você faz essa alteração. Near the building, vírgula, né? E aí você complementa, tá bom? Faça isso aí até a letra H. Muito bom. Dando sequência nesta lição 21, na página 162, você vai encontrar um novo Grammatical Preview. E aí temos lá Relative Pronouns for People. Isto é, pronomes relativos para pessoas, parte 1. Os relative pronouns, o que são? Bom, antes de mais nada, são pronomes. E você lembra lá desde o início, pronouns substitute names, isso mesmo. Os pronomes substituem os nomes. E, obviamente, que substitui quando existe uma repetição. Então, você nunca começa uma história falando, ela foi ao parque. Ela quem? Para você dizer ela, que é um pronome, em inglês seria she,
eu preciso ter o nome de uma pessoa antes, né? Então, a Gabriela, né? Is a nice girl. Gabriela é uma menina legal. She went to the park. Quer dizer, quando você fala ela, já sabemos sobre quem você está falando. Eu não preciso repetir o nome Gabriela. Então, a ideia de pronome é essa. É uma palavra que substitui um nome em repetição. Tá certo? E o que acontece com os relative pronouns? Ora, eles vão fazer duas coisas. Veja lá, na página 162. Relative pronouns, they do two things. A, they join clauses. Ou seja, eles juntam orações. Em parênteses, uma oração, né? Ou uma sentença, o sujeito, verbo e objeto. Veja aí. I know the boy. Essa é uma oração ou uma sentença. The boy studies in São Paulo. Essa também é uma outra oração ou uma outra sentença. Eu quero aproveitar só rever um conceito com você. Oração é um grupo de palavras em que você tem um sujeito e um verbo, no máximo. E sentença é um grupo de palavras em que você tem um sujeito e um verbo, no mínimo. Foi por isso que eu disse que I know the boy é uma oração, mas também pode ser uma sentença. Eu não tenho um sujeito, I, tenho o verbo know, então é uma oração, no máximo. Só posso ter um quando é oração. E na sentença, I, sujeito, know, verbo, tal, eu tenho aí no mínimo um sujeito e um verbo, então eu tenho uma sentença. Só que tem um detalhe. Nós podemos juntar essas duas orações, porque a segunda também é uma oração, né? The boy studies em São Paulo. O menino estuda em São Paulo. E podemos colocar uma conjunção para associá-las. Por exemplo, I know the boy and the boy studies em São Paulo. O que aconteceu agora? Eu tenho duas orações unidas por uma conjunção, no caso o and, e formei uma única sentença. Então, a definição de sentença é essa, em que ela contém uma ou mais orações. Nesse meu último exemplo, então, eu tenho uma longa sentença composta de duas orações. Tudo bem até aqui? Mas vamos continuar falando então dos relative pronouns. Nós dissemos que eles juntam, né, as sentenças. Mas dessa vez, nós não vamos uni-las como esse exemplo que eu dei. Nós vamos uni-las através de um pronome, e que nós vamos chamar de relativo. Você já vai entender por quê. Veja, olha o exemplo B. I know the boy who studies em São Paulo. Se você observar, você vê lá que a primeira sentença foi mantida, I know the boy, e depois colocamos o who, substituindo o the boy, que era repetitivo na segunda sentença. Who studies em São Paulo. Então ele entrou no lugar do the boy. E o pronome relativo é exatamente esse who. Eu conheço o menino que estuda em São Paulo. Viu? O who, ele substituiu o boy, que estava em repetição, e ao mesmo tempo uniu a primeira oração com a segunda oração. Tá certo? Então essa é a definição de relative pronoun. Eles fazem essas duas coisas. Eles unem orações, formando uma única sentença, e ao mesmo tempo ele substitui o termo que é repetitivo na segunda oração. Opa, então nós temos o termo original na primeira oração, temos uma segunda oração em que ocorre um termo repetitivo. Sim, se não houver essa condição, não dá para a gente fazer relativo pronoun, tá bom? Então é isso aí, é uma definição superficial. Vamos para a página 163, onde você vai ver essas configurações ocorrendo de diferentes maneiras e com exemplos. Então olhe lá na página 163 o primeiro exemplo, que será semelhante ao que já vimos. Veja lá, nós temos então, como dissemos, duas condições. Nós precisamos de duas orações iniciais. Olha aí o exemplo A na página 163. I know the boy. Então essa é a primeira oração. E a segunda oração logo ao lado, the boy studies em São Paulo. Você nota que na primeira oração, the boy está sendo repetido na segunda oração. The boy studies em São Paulo. Outro detalhe que você nota é o quê? Que o original, a palavra the boy, na sentença número 1, ela está na posição de objeto.
I, sujeito, know, verbo e the boy, objeto. Já na segunda oração, onde ele aparece repetitivo, ele está na posição de sujeito. Então, the boy, sujeito, studies, verbo, em São Paulo, complemento. Nestes casos, nós vamos então unir através do que você vê ao lado direito da página 163, ainda nesse quadradinho da letra A, possíveis pronomes who ou that. Então você poderá fazer a união assim, ó. I know the boy who studies em São Paulo. Ou I know the boy that studies em São Paulo. Nesta configuração, onde você teve a palavra original the boy na posição de objeto, na sentença 1, e a palavra repetitiva the boy na posição de sujeito, na sentença número 2, você vai poder usar então dois tipos de pronome, sendo o oficial o who e aquele mais popular é o that, tá? Não quer dizer que é mais frequente, mas é um uso popular, um uso mais informal. Na letra B, vamos manter a nossa sentença número 1 igual, I know the boy. E agora a repetição, olha que interessante, Susan loves the boy. A repetição apareceu em posição de objeto. E você vê logo à direita quais são os possíveis pronomes que poderemos usar nesse caso. Veja lá, I know the boy whom Susan loves. I know the boy Susan loves. I know the boy that Susan loves. Or I know the boy who Susan loves. Essa sequência aí que eu coloquei, whom, a bolinha cortada aqui quer dizer omissão, não falamos nada, that and who, sugere, né, o pronome oficial que é o whom, e depois os usos de acordo com a frequência das outras possibilidades. Então é interessante que pode ser omitido, né? O último caso, letra C, na página 163, é semelhante à letra B, só tem uma diferença. Veja, a sentença original I know the boy, então a palavra original the boy está na posição de objeto e a repetição está na posição de objeto, semelhante à letra B. Susan talked about the boy. Qual é a diferença então da C para B? É que agora tem uma preposição. Susan talked about the boy. Então tem um about antes da repetição the boy. E você vai ter 5 possibilidades, sendo que nos exemplos você vai da mais frequente para menos frequente. Interessante porque quando tem preposição, você poderá deslocá-la, mas lembre-se, só pode deslocar a preposição junto com o pronome original, melhor dizendo, o formal, o oficial. Quem é? É o whom. Então, quando você tem uma repetição no objeto, o pronome oficial é o whom. W-H-O-M. Veja aí as possibilidades. A primeira, deslocando a preposição inclusive. I know the boy about whom Susan talked. I know the boy who Susan talked about. Veja que agora a preposição continuou lá no final. Quando você coloca outras opções, o about fica lá no finalzinho, né, de onde nós retiramos o the boy ali, né? Não estamos colocando who, substituindo o boy, só que ele deve estar nessa posição intermediária, né? I know the boy who Susan talked about. I know the boy whom Susan talked about. I know the boy Susan talked about. E finalmente I know the boy that Susan talked about. Veja que quando a repetição está na posição de objeto e você, lembre, tem que conectar as duas orações, nós vamos colocar evidentemente então a conector, o relativo pronoun, entre uma sentença e outra. Por quê? Porque essa questão de pronome relativo, onde o pronome substitui um nome repetição na segunda sentença relativa à primeira, né? Porque a repetição ela é relativa, ela se refere a uma outra sentença. E esse tipo de união ela só funciona quando você coloca o pronome relativo logo a seguir da palavra original. Então você vê, I know the boy, about whom, então aqui veio com preposição e tudo, né? Então nesse caso vem a preposição e o pronome relativo. About whom Susan talked. Mas veja os outros. I know the boy who Susan talked about. Então o who, o whom, ele vem logo a seguir o the boy original. Se não for assim, não funciona, tá? Nós vamos voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho. Então é importantíssimo que o pronome relativo esteja
imediatamente após a palavra original. Tudo bem? Original, o boy que veio na primeira sentença. Então vamos para os exercícios agora na página 164, em que você tem os exemplos lá que estão pedindo o que? Exercise about relative pronouns for people. The next pairs of clauses have a configuration OS. O que é isso? Os próximos pares de orações têm uma configuração OS, ou seja, Object Subject. Quer dizer que a palavra original está na posição de objeto na primeira sentença e a repetição está na posição de sujeito na segunda sentença. Nesse caso, estamos falando do que nós vimos na página 163, nos exemplos na letra A. Tudo bem? Olha o exemplo aí. Exercício 2. Join the clauses for the example. You will meet the teacher. He gives excellent classes. Como é que são as duas possibilidades? You will meet the teacher who gives excellent classes. Veja o who substituindo o he. You will meet the teacher that gives excellent classes. Você vai conhecer o professor que dá excelentes aulas. E o that também substituindo o he na segunda oração, tá? Já está negritado, está bem fácil de visualizar, basta você fazer as duas opções em cada um dos 5 exercícios a seguir da letra A até a letra E. Na página 65, o que vai acontecer? A página 65 você vai treinar a repetição na posição de objeto. Então, é o nosso exemplo B lá na página 63, quando falamos sobre isso. E tem um exemplo aqui também. Olha, the next pair clauses have a configuration OO. Ou seja, os próximos pares de orações têm uma configuração objeto-objeto. Isso quer dizer o quê? A palavra original na posição de objeto e a palavra repetitiva, o substantivo repetitivo, na posição de objeto também. Então você vai ter que unir, join the clauses using the 4 possibilities. Você tem 4 possibilidades nesse caso. Em parênteses é whom, omission, that and who. Olha lá. They wanted to talk with the woman. Então nós temos o sujeito they, verbo wanted. To talk with the woman is the objeto. The company fired her. The company é o sujeito, fired, despediu, mandou embora, e o her é o objeto. Então, o que acontece? Nessa configuração, você vai tirar o her daquela posição ali, ele vai ser substituído, mas, lembrando, tem que vir o pronome relativo imediatamente após a palavra original, que é the woman. Então, olha os exemplos aí, como é que ficaram, né? They wanted to talk with the woman whom the company fired. They wanted to talk with the woman the company fired. 3. They wanted to talk with the woman that the company fired. 4. They wanted to talk with the woman who the company fired. Então você tem aí mais 5 exercícios A, B, C, D, E até a página 166. E finalmente na página 167 haverão mais 5 para você fazer. Lembrando que agora, mais uma vez, a repetição estará na posição de objeto. Você vai unir as duas orações, mas ele vem com uma preposição. Então nós temos 5 possibilidades nesse caso. Olha bem os exemplos, mais uma vez, para você seguir esse padrão. Olha o exemplo aí. They saw the woman, the boy was speaking about her. Nós estamos na página 167, exercício 4. Vou repetir. They saw the woman, the boy was speaking about her. Olha aí. Número 1. They saw the woman about whom the boy was speaking. Então, nesse caso, o about foi deslocado junto com o whom. E aí os outros exemplos vêm logo a seguir, tá? Eu vou abreviar um pouquinho para não ficar muito longo o áudio, porque tem ainda nessa mesma lição a parte 2, uma lição longa. Daqui a pouquinho, então, estamos voltando. Faça os exercícios que já vai dar uma pausa no vídeo. Essa pausa pode te ajudar a coordenar aí as ideias, e se você tiver alguma dúvida, procure olhar bem os exemplos, tá certo? Muito bem, vamos então dar sequência na segunda parte dessa aula, que é o Grammatical Preview 2, ainda falando de pronomes relativos. Bom, o que vai acontecer agora? Você tem lá na página 169, as configurações que nós já vimos, onde a palavra original estava sempre no objeto. O que variava de posição era a segunda oração, onde a palavra repetitiva poderia estar na posição de sujeito, ou de objeto, ou ainda de objeto com uma preposição. Então,
Então tudo que nós vimos lá continua valendo, tá? Só que agora nós vamos fazer uma diferença. Veja aí o exemplo A na página 169, está um pouco desconfigurada, pelo menos a minha impressão aqui, mas vamos lá. O exemplo A, the man has a goal. The man lives in São Paulo. Você tem duas orações, o homem tem um goal, carro goal. Segunda oração, the man lives in São Paulo, o homem mora em São Paulo. O que acontece? Nós temos a repetição na posição de sujeito, sabemos já que vamos usar o who or that, né? Who or that. E tudo que nós vimos anteriormente. Só que a diferença agora é que a palavra original, the man, está na posição de sujeito. E isso vai complicar um pouquinho a nossa logística. Por quê? Você lembra o que nós dissemos? Que o pronome relativo tem que vir imediatamente à palavra original, senão ele não tem efeito. Então nós vamos precisar agora fazer o seguinte, olha bem. Olha a técnica. The man who lives in São Paulo has a goal. Ou the man that lives in São Paulo has a goal. Na parte da segunda oração, tudo continua como sempre. Mas nós precisamos abrir um espaço, nós tivemos que fazer uma divisão, uma separação na primeira sentença. Na parte do the man has a goal. Nós separamos o sujeito, criamos um espaço bem grande para colocar a segunda sentença. E aí sim a gente complementa. Então você separa o the man de um lado, abre um espaço, o has a goal lá no final, e no meio você coloca a segunda sentença de acordo com aquilo que a gente já aprendeu a fazer. Tá? Então, primeira substituição é who, the man who lives in São Paulo has a goal. E a segunda é o that, the man that lives in São Paulo has a goal. O exemplo B, também ainda no final da página 169, é a mesma coisa. Você vai abrir um espaço e vai fazer a configuração de objeto. Tá? The man whom the people saw has a goal. The man the people saw has a goal, the man that the people saw has a goal e the man who the people saw has a goal. Ou seja, 4 opções, né, como já vimos, para repetições na posição de objeto, só que nós nesses casos temos que abrir o espaço. Separamos na primeira sentença o sujeito, que é a palavra original, separamos do verbo e do objeto e nesse espaço colocamos a segunda sentença de acordo com o que já estudamos anteriormente. Finalmente, na página 170, mais um exemplo, onde the man has a goal, a mesma oração, e a segunda parte, she talked about him. O que nós observamos? A repetição no objeto com preposição. Teremos as 5 possibilidades que já conhecemos, mas lembre-se, toda vez que a palavra original estiver na posição de sujeito, é necessário abrirmos um espaço. Olha lá, the man, aí vem a primeira substituição relativa à segunda oração. About whom she talked, aí vem o has a goal. Tá vendo o espaço claramente aberto aí? E assim vai com os demais exemplos, tá? The man who she talked about has a goal. The man that she talked about has a goal. The man she talked about has a goal. And the man whom she talked about has a goal. Tá bom? Vamos chamar essa técnica aí, como está no meio da página 170, em que nós separamos o sujeito de um lado, da oração número 1, e o verbo e o objeto do outro, a sua mesma oração, criando esse espaço. Vamos chamar de banana split, tá? Então, toda vez que nós chamaremos de banana split, tá? Essa técnica em que criamos o espaço quando a palavra original está no sujeito. Bom, agora é mais ou menos mecânico. Temos mais 3 exercícios na página 171, o número 5, em que pede para você juntar as orações. Lembrando que agora a configuração é SS, ou seja, palavra original na posição de sujeito e palavra repetitiva também na posição de sujeito. Olha lá. The man has a Corsa, he lives em São Caetano. O que é que você faz? The man, espaço, who lives em São Caetano, fecha, has a Corsa. Ou, como se tratava de uma repetição em objeto, podemos colocar o who ou o that. O outro exemplo é the man that lives em São Caetano, has a Corsa. Tá? Então veja, você tem aí mais exercícios A, B e C. Na página 172, exercício número 6, mesma história. Vamos usar o banana split, porque o sujeito está na posição de... Desculpe, a palavra original está na posição de sujeito. E vamos então fazer as substituições na segunda oração. Serão 4, né?
mas precisamos a banana split. Abrir a sentença, the man de um lado, has a corsa do outro e faça as substituições aí no meio. Tem mais 2 exercícios aí, A e B. E o último dessa lição longa, né? Talvez uma das mais longas, na página 173, você vai também juntar as orações, lembrando que agora a configuração é original na posição do sujeito, repetição na posição do objeto, mas com preposição, o que nos dá 5 possibilidades, porque podemos usar o deslocamento da preposição apenas com o pronome relativo oficial. Quem é o oficial de objeto? Whom. Quando a repetição no objeto, usamos o whom. Temos aí 2 exemplos na página 173. Tá? Eu acho que agora você pode perceber. Ó, vamos ler esse último exemplo aí na exercício 7. The boy plays the guitar. Joanna is going out with him. Então, abrimos o espaço, porque the boy, né, é o original, e o him, está disfarçado ali de pronome, é o him, refere-se a quem? Ao boy. Né? Então, o que vai acontecer? The boy de um lado, plays the guitar do outro, no meio a gente coloca the boy with whom, então, ou seja, o menino com quem Joanna is going out, plays the guitar. Fecha. Tá bom? Faça isso com os demais exemplos e as letras A e B. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui nessa lição tão longa e teremos uma continuação interessante na lição 22. Até lá. Obrigado.